Olá, pessoal. O Contraponto Digital resolveu fazer uma matéria para que você possa ter dados para, a partir de pesquisas de conteúdos de registros oficiais, que é o que se tem hoje na Covid, com muita desconfiança por uma parte do público e também com muita subnotificação em relação aos dados oficiais, o que é concreto, para que vocês possam comparar. Desde já, a gente comenta com vocês que não vamos entrar na onda de discussão se o tratamento precoce funciona ou não. Não por falta de coragem, é porque somos jornalistas e não médicos, e que se fôssemos insistir na consulta junto a especialistas, entre os médicos, aqueles que estudaram epidemiologia e infectologia, ou estudaram especificamente o uso de medicamentos logo a partir do início dos sintomas, como se fala no tratamento precoce, para tornar seguro o não cometimento da doença, ou seja, salvar as pessoas e livrá-las do estágio mais grave da intubação, logo no início da questão da replicação viral, combater a replicação viral, nós entraríamos naquele dilema entre uma parte do público, que acredita que isso deve ser levado em conta, e a maioria dos profissionais no mundo inteiro, que consideram até esse momento que não há evidências, como se sabe, para que ele funcione na proteção em relação à Covid a partir do início dos sintomas. Bom, para não entrar nesse dado, a gente quer oferecer a vocês, então, com franqueza e sinceridade, dados. E a partir dos dados, vocês tirem as conclusões. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é convidá-los para conhecer os dados oficiais. Pesquisamos, então, os dados de número de óbitos por 100 mil habitantes, número de casos positivos por 100 mil habitantes, além de outros dados, damos até a população, das 4 cidades no Brasil que estão sendo citadas, onde alguns noticiários apontaram que teria funcionado o tratamento precoce. Tem que lembrar a consideração aqui, que esta afirmativa de que funcionaria, que não fazemos juízo de valor, lembre-se, estaria ligado a o paciente teve o sintoma, vai lá, toma ivermectina, hidroxicloroquina, mais azitromicina, vitamina D, alguns zinco, né? Tem um kit aí próprio, e aí se combateriam os sintomas e isso evitaria um monte de mortes. Vamos lá. As cidades que merecem os dados para vocês verem, com esses dados oficiais dos registros, colhidos junto às próprias prefeituras. Tá? Portanto, elas teriam todo o interesse em mandar as informações oficiais e que estão confrontadas com o boletim oficial registrado no sistema do Ministério da Saúde. Porto Feliz de São Paulo, tá? Que foi um dos casos citados. As cidades mineiras de São Lourenço e Itajubá, que estão sendo citadas também, e uma mais recente, mas também citada, Chapecó, em Santa Catarina. Essas 4 consideradas como as que mais estão circulando entre aquelas que teriam ocorrido sucesso no tratamento precoce. Vejam lá o número de óbitos, o número de casos por 100 mil habitantes, o número de evolução das doenças e o índice de lotação agora, no começo de abril, das UTIs, o tempo, o período, as datas, no conteúdo dos textos, né? Lá no Contraponto Digital, se funcionaram. E também trazemos para vocês as cidades, para um comparativo, que já fizemos lá atrás, atualizado, das 3 cidades parecidas com Bauru, para se ter uma cidade perto de 400 mil habitantes aqui do estado de São Paulo, para ter um parâmetro também da doença. Aí ficam as cidades que tiveram tratamento precoce e as cidades que até agora não estão tendo tratamento precoce. O recorte é o mesmo, óbitos por 100 mil habitantes, número de casos por 100 mil habitantes, tem a população e outros indicadores lá. Bauru, Piracicaba e Franca, em São Paulo, que são 3 cidades que não usam esse sistema, né? Atacam a doença pelos meios tradicionais, aí, ou majoritariamente sendo feitos por especialistas, e vocês vão lá comparar os dados, incluímos uma última, por causa da polêmica em cima do lockdown, que é Araraquara, onde infelizmente, parte da imprensa tratou os dados de forma maquiada, enviesada, sobre o funcionamento ou não na redução de casos lá. Presta atenção no caso de Araraquara,
do número de pacientes que estavam internados da cidade de Araraquara no pós-lockdown, foi lá 21 de fevereiro a 21 de março esse período, tá? E o número de pacientes percentual de fora de Araraquara. E ao final, você chega também à sua conclusão. É uma matéria para oferecer a vocês dados oficiais para vocês poderem conduzir a doença. Em relação a Bauru, a gente tem a lamentar aqui como posição do contraponto ponto digital que, a despeito da legítima manifestação do setor do comércio da cidade, que a gente vem repetindo com grande insistência no nosso conteúdo lá na coluna Candeeiro, não é concebível que qualquer setor ou qualquer liderança possa considerar que ele possa atuar fora da lei, como se fosse alguém que tivesse o direito de se impor em condição específica, numa questão de saúde pública coletiva, em condição individual diante do todo. E aí tem que chamar a responsabilidade do Ministério Público para atuar nesse sentido, já tem representações, inclusive protocolizadas em relação a esse assunto, e também a responsabilidade da prefeita Suelen Rossim para tomar posição firme, institucional, pública em relação a isso. Ela vem se esquivando em relação a essas questões e já são reincidentes aqui em Bauru. Independentemente, de novo, do mérito, isso é inconcebível do ponto de vista da convivência jurídica, democrática, administrativa, e não é possível que isso seja aceito como algo normal, e não é normal, no meio da pandemia. É esta posição, que todos estão legitimamente autorizados e considerados para que façam as suas reclamações, seus protestos, e queiram trabalhar, fazer suas atividades. Mas o mínimo é dentro dos limites legais. Né? Isso é óbvio, senão não dá para trabalhar com outros dados. Bom, é isso. Falamos demais. Olha a matéria, olha os dados, chegue à sua própria conclusão, e quando você ver algum material daqui para frente que tem isso ou aquilo, entra nos sites, nos registros oficiais e acompanhe. É o nosso trabalho para oferecer a vocês informações. Cuidem-se, porque lá fora as UTIs estão lotadas, os casos são mais graves, tem muito mais gente indo com idade inferior à primeira fase para a UTI, infelizmente, e o número de transmissão é muito rápido nesta fase, infelizmente. Tem muita gente falecendo sem sequer ter a chance de UTI. E isso é muito grave, é uma tragédia e a gente não pode deixar que isso não seja registrado. Fique com Deus, boa leitura.